Tô nervosa. De repente ele aumentou a velocidade, foi lá na frente e em uma velocidade que eu não posso distinguir, ele veio e passou por cima do Volks. Quando ele passou, caiu a estrada. Era muito bonito, um aparelho muito bonito parado em cima de nós. Ele parecia que tinha um negócio tipo um tobogã por baixo assim. Quando eu levanto a cabeça eu vejo uma nave em forma de forquilha enorme, era um charuto. Diz que a hora que eles pegaram o celular e começaram de procurar, ela saía do lugar assim. E eles ficaram com medo, eles ficaram com muito medo. Quando Colombo chegou na América, os índios não conheciam navio, aquela barca que ele vinha. Os índios não conseguiam ver a barca. Ele saía para os índios, ele estava saindo da água, eles não conseguiam ver a barca, porque eles não conheciam. Isso aí você pode procurar na internet, tá cheio disso aí, compreendeu? Não conseguiam ver. Eles saíam do barco, o índio não sabia. Achavam que eles entravam no mar e desapareciam. Por isso que confundiram com Deus. São coisas assim, sobrenaturais, que eu acredito que existe essas coisas. Quem não acredita é quem mora na cidade, porque quem mora no sítio tem histórias mil para contar, de coisas estranhas. Os pedreiros vieram aqui e falaram para mim que eles tinham visto um objeto luminoso no céu. Daí ele falou assim para mim, olha, sabe por quê? A gente estava dormindo na obra lá, e daí entrou um clarão muito assim na janela, uma luz assim que entrou assim na janela do nosso quarto. Eu levantei para ver e vi uma luz. Ela era meio verde, meio azul no céu. Daí eu chamei o meu amigo que estava comigo e falei para ele assim, viu? Venha ver que coisa esquisita que está no céu. Eram umas 2 horas da manhã. Daí ele falou, venha ver que coisa estranha que está aqui no céu. Daí o amigo dele veio e falou para ele assim, isso deve ser algum avião que está parado esperando, né, para dar um horário para ele descer no aeroporto. Mas diz que, daí ele pegou e falou assim, vamos pegar eu falei, se nós tivéssemos uma máquina, né, para fotografar, vamos pegar o celular para nós filmar, para nós filmar essa luz, né, fotografar ela. Diz que a hora que eles pegaram o celular e começaram de procurar, ela saía do lugar assim. E eles ficaram com medo, eles ficaram com muito medo. E daí ele falou que aquela luz que ficou tempo assim. E eles tentavam pegar com o celular, ela ia para lá e ia para cá a luz. E de repente ele estava falando assim, nossa, se nós tivéssemos uma máquina fotográfica aqui, né? Quando eles olharam, tinha sumido. Sumiu de repente. E daí eles vieram assustados aqui conversar comigo. Ele falou, Landa, você que mora aqui há mais tempo, é verdade que tem OVNI mesmo aí, né? Eu estava com um carro, meu nome é Brasília, na época. A hora que eu fui subindo aqui, no rio acima aqui, na João Laureano, a rua corta assim, eu olhei e vi uma luz diferente ali pro lado do Miranda dos OVNI ali, né? Uma estrela forte, fixa, parada. Não falei nada. Passei a segunda, também vi. A terceira, aí cheguei lá em cima, na avenida que desce, onde bem no topo, eu vi o Devano que estava junto comigo também, ele estava do lado do carona, então ele estava meio de costa, porque eu não vi, eu estava dirigindo daqui para lá, então eu estava de frente, né? O Devano olhou, nossa, pai, olha que coisa, estrela grande ali, uma luminosidade bem diferente de uma estrela. Eu não falei nada da primeira, segunda vez para ele, porque eu falei, pode ser um avião, que aqui é rota de avião, né? Eu falei, puxa vida, é diferente mesmo, né? Um negócio maior, uma luz muito brilhante, entendeu? Eu peguei e dei sinal pro meu carro, na luz alta, bati na hora que eu pisquei, ele apagou. Daí, a hora que nós vimos, ele estava em cima de nós. Ele não era redondo, não era circular. Era triangular, muito grande, estava alto, muito grande. Aí o Delvano olhou e falou, nossa, ele abriu a porta. E não deu nem tempo, pra falar a verdade, pra você de sentir medo, foi tão rápida a coisa. Eu estava em frente àquela escola, parei o carro, estacionei.
o Delvando desceu de um lado e desceu do outro. Era muito bonito, um aparelho muito bonito, parado em cima de nós. Ele parecia que tinha um negócio tipo um tobogã por baixo, assim, compreendeu? Cheio de luz, em volta, umas luzes grandes assim, e preto, escuro, uma cor escura assim. Eu acredito que ficou quanto? 2, 3 minutos, sei lá. É duro de você avaliar, você está emocionado, né? Não sei quanto tempo, né? Parado em cima de meu Delvando, mais ou menos aí, em torno de uns 50 metros, 60 metros, assim. Aí ele saiu bem devagarzinho, voando por cima do rio acima ali, planeando assim, sem barulho nenhum, não tinha barulho nenhum, entendeu? Os meninos entraram no carro e foram correndo atrás. Eu tive que fazer o contorno lá para pegar a mão e fui atrás, mas fui vendo ele. Aí ele rodando lá por cima. Aí ele foi lá na direção lá do Morro da Mariquinha, que a turma fala aquele lado lá, não vi mais, desapareceu. Foi essa experiência que eu tive. Nesse ano de 76 eu vi dentro do meu quarto, em cima do meu primo, um ser de aspecto leitoso. Ele não tinha cabeça grande como tem os greys, né? Mas ele era um ser que tinha uma mão um pouco mais os dedos um pouco mais alongados, os olhos eram um pouco grande, a boca bem um risquinho, o nariz eram 2 pontinhos e não tinha orelha. Ele não fazia nenhum tipo de barulho, e ele estava em cima do meu primo e uma hora ele toca nas costas dele, que meu primo estava nessa semana um pouco doente, não era nada grave, era apenas um problema de virose, talvez, gripe, talvez. Mas de qualquer forma ele toca nele e eu vi tudo, e na hora que ele toca e vira e olha pra mim, eu adormeço. Se eu não me engano, na mesma semana eu tô brincando com um cachorrinho de frente pra minha casa, no quintal, e eu olho pra cima, tem um objeto que eu achava que era um balão. Aí eu chamo um tio meu, que eu morava com meus tios, né? E eu chamo o tio e falo: tio, tem um balão em cima da nossa casa, tô com medo que ele caia ou a tocha caia e queime nossa casa. Daí ele olhou e falou: não, é disco voador que fala no rádio, eles não fazem mal não, daqui a pouco eles vão embora. E eu fiquei olhando, eu acho que aquela nave ficou aproximadamente uma meia hora para 1 hora lá. Então foi na mesma semana que eu vi esse objeto, esse ser, eu vi o objeto. Então essa foi a minha primeira experiência. Eu me locomovia com o meu Volvo 74, uma estrada de terra, numa média de 35, 40 km por hora. De repente a serra, eu senti quando a serra cardeu todinha. Inclusive dá para ver até as pedras, as rochas que existem dentro dessa floresta, né? Aí, como a serra estava toda clara, eu falei: mas o que vai ser isso? Uma lanterna, falando do carro? Claro que não. Aí comecei a olhar. Eu via só a claridade, por exemplo, o que provocava essa claridade, eu não tive acesso. Não tive. Eu tentava ver o que provocava aquela claridade, mas não tinha como, porque eu estava no pé da serra, né? Aí de repente eu vi que logo um aparelho deslocou. Ele aumentou a velocidade, não posso falar o tamanho. Ele deslocou, mas ele me acompanhou durante 3 minutos a 4. De repente ele aumentou a velocidade, foi lá na frente e em uma velocidade que eu não posso distinguir, ele veio e passou por cima do Volks. Quando ele passou, perdeu a estrada, os morões de cerca, alguma casa que tinha ao lado, e eu brequei o carro, mas brequei o carro trêmula. Não sei se o carro morreu, eu sei que eu brequei o carro. Aí eu consegui dobrar no banco e olhar para trás. Aí eu contei mais ou menos 1, 2, 3, 4, ele desapareceu numa área de 5 km ou 6, ele desapareceu em 1, 2, 3, 4 segundos. Mas como que foi essa? Então essa eu estava lavando batata salsa no tanque da fazenda, de repente eu olhei pro lado esquerdo, eu vi um objeto mais ou menos a 50 metros da rocha, parado. Aí eu fixei o olhar, fixei. De repente veio um avião, São Paulo, sentido Belo Horizonte. Quando o avião veio, eu falei: agora vai ter uma briga, vai ter um choque. Esse objeto que eu estava vendo, ele simplesmente levantou e subiu. O que eu deduzi dentro de mim? Eles tiveram medo do avião, sendo que o avião, o piloto é que estava com medo deles.
Então eles conhecem muita coisa da gente, mas muita coisa eles ignoram. Eu acho que eles estão há bilhões de anos na frente da gente, mas eles pensam que nós é que estamos na frente deles. Por isso que eles não desceram, não conversou com a gente ainda. Não conversou, não comunicou, né? Não é por aí? É o gato com medo da onça. Não, aliás, a onça com medo do gato. Aí, como a gente ainda não era um grupo, eu propus que a gente se colocasse como estudantes da USP, que a gente estava pesquisando coisas diferentes. E a gente entrevistou várias casas, né? E as pessoas falavam de coisas que eles viam no Morro da Mariquinha. Algumas pessoas, eu lembro de uma mulher, eu acho que ela falava que os pequenos seres ficavam lá em cima do morro. E muitas vezes eles viam naves parada em cima da pedreira, que é próxima ali também. Então a gente acampou lá, e isso foi a gente acampou na sexta, eram em 7, só que só 6 viram. Uma das pessoas ficou arrumando o carro e não viu o disco voador que a gente vai ver. Isso na sexta-feira. A gente monta tudo na sexta, né? No sábado chega um amigo nosso, um ufólogo já conhecido, que já tinha experiência de ter visto nave a mais ou menos de 100 para 200 metros. E ele chegou brincando que, olha, daqui a pouco vai vir uma pizza aí pra gente voando, né? Daí ele falou assim: ô Alex e Maurício, vamos catar uns gravetos para fazer uma fogueira à noite que vai esfriar. Aí a gente começou a descer, o Marcão atrás de mim, o Alex na frente, a gente começou a descer. De repente eu recebi uma telepatia: o que vocês estão procurando está no poente. Eu ainda andando de cabeça abaixo, meio assim, falei: isso eu estou inventando na minha cabeça, né? A voz repete: o que vocês estão procurando está no poente. Quando eu levanto a cabeça, eu vejo uma nave em forma de forquilha enorme, era um charuto. Ele tinha um movimento muito sutil e quando ele virava, ele ficava um charutão. E ele ia dessa forma assim, né? De repente, quando ele já estava sumindo, indo para sentido norte, né? Ele vai indo embora. Ele estava em forma de luz, é uma luz que lembra luz de farmácia, mas não era tão intensa, mas era, e vez ou outra ele ficava um pouco mais escuro. Antes de acampar, eu estava no colégio ainda, eu tinha avisado para a turma da minha sala que eu estaria fazendo uma pesquisa de campo. E não sei por que naquele dia eu falei: olha, se alguém souber de alguma notícia via jornal, me traz antes de acampar. E uma menina que não era muito com a minha cara, na segunda-feira, quando eu chego na escola, a menina fala assim: olha, Maurício, eu tenho umas manchetes aqui do jornal de hoje, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo e do Diário da ABC, que era de Santo André. Eu falei: olha, tem notícia aqui de disco voador no interior de São Paulo, onde você estava. E realmente, de fato, foi noticiado OVNIs, não a nave mãe, mas naves pequenas que provavelmente saíram dessa nave. Depois, pesquisando, eu percebi que eu estava em cima de uma linha imaginária, que é não só pelos ufólogos, mas pelo próprio aeronáutica, que é de Ponta Porã a Paris. Nessa linha imaginária acontece talvez a maior incidência de objetos voadores do mundo. E a gente está bem em cima dessa linha. Então, de repente, faz sentido a gente ter observado esse objeto. Tem vários buracos de minhoca na Terra. O buraco de minhoca é um lugar, mais ou menos, é uma falha do espaço e da gravidade, compreendeu? Então o que acontece? Se você entrar aqui, você entra aqui e sai em outra galáxia, compreendeu? Imediatamente, não tem que vencer o espaço, compreendeu? E quem propôs isso foi Einstein. Veja bem, há 200 anos atrás, os maiores cientistas do mundo batiam na mesa, davam murro e diziam que a Terra é quadrada. Depois criou o avião, criou o foguete, deram a mão palmatória, né? E muita gente, quanto a esse fenômeno, eles vão dar a mão palmatória. Eu tenho a impressão, não é bem impressão não, eu tenho quase que certeza. Porque certeza a gente pode só dizer quando conclui o fato, né? Mas eu acho que isso aí vai ser manchete em todos os jornais do mundo.